Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Dando continuidade à nossa leitura. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 15, diz: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias, deu à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Verso 16: Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta ou fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Verso 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jededias, por amor do Senhor. Olha como é interessante e quanto ensinamento nós tiramos aqui desse texto na vida de Davi. Davi nos ensina muito, amém? Ele era um salmista, ele era alguém que tinha conhecimento de Deus, que amava a Deus de todo o seu coração, mas Davi não era perfeito. Assim como eu, como você, né? Ele pecou gravemente, mas Deus veio com a sua graça e nós vemos aqui algo interessante. Consequências do pecado, mas a graça de Deus trazendo continuidade à vida. Então, morte e vida. É interessante nós observarmos isso aqui, porque o texto vai dizer que quando Natã foi para casa, o Senhor feriu a criança, né? E nós precisamos entender, essa questão de ferir era o entendimento que eles tinham. Mas aqui nós vemos que isso é consequência do pecado de Davi e da sentença de juízo de Deus. Mas Deus perdoa o nosso pecado, mas as consequências dele nós vamos ter que arcar, amém? E muitas vezes nós não entendemos isso. Outra coisa, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que a morte, ela é o último inimigo a ser vencido. Em Apocalipse, João, quando escreve, ele diz que a morte vai devolver os seus mortos e ela mesma vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, é interessante nós observarmos isso aqui, porque quando diz, e o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias, deu à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente, a Bíblia diz aqui que o Senhor feriu, mas nós vemos isso aqui como algo que Deus permitiu, era verdadeiramente a consequência, né, do pecado de Davi já se manifestando. Então diz aqui no verso 16 que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. E ele não passou somente uma noite. O texto vai dizer, 7 dias depois a criança morreu. Então Davi vai passar um tempo jejuando no palácio, amém? Vai se apresentar diante de Deus, intercedendo por essa criança. É interessante que os seus servos, né, os servos da sua casa, que era
algo muito interessante. Os anciãos da sua casa, como diz no versículo 17, eram os mais velhos, os mais confiáveis e os mais influentes dentre os seus assessores pessoais. Então eram pessoas que tinham grande influência sobre Davi. Era a pessoa a quem Davi consultava, a quem Davi ouvia, e eles vinham tentar levantar o rei, tentar fazer com que o rei comesse, e Davi ficou ali, na presença do Senhor, jejuando e orando, 7 dias, até que a criança morreu. É interessante, os servos ficam com medo de dar a notícia a Davi, porque eles fazem uma análise natural. Ele diz assim: se enquanto a criança estava doente, ele estava tão aflito, imagina agora o desespero do rei quando souber que a criança é morta. Então, Davi, que era experiente, ele vê os seus servos cochichando, como diz aqui no versículo 19, e ele faz a pergunta, né? É morta a criança? Eles vão responder: morreu. Olha o verso 20, diz assim: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Olha só como era um homem diferenciado, como era um homem temente a Deus. Não somente isso, né? Depois ele volta para o palácio, ele vai comer, pede pão, come, e os seus servos ficam ainda mais sem entendimento ainda. E eles vão questionar o rei, eles têm intimidade com o rei. Aí vão dizer: ó, a criança estava assim, doente, você jejuou, você chorou. Morta a criança, que mudança repentina foi essa? Você se lavou, você ungiu-se, mudou de vestes, foi adorar a Deus. Realmente é algo que muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque não entendem esse processo de morte. A falta de comunhão com Deus nos leva a ficar sem esperança. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que a palavra de Deus, ela nos consola, ela nos traz esperança. Que esperança é essa? Que um dia haverá ressurreição dos mortos. E é uma doutrina básica de Cristo, juízo eterno e ressurreição dos mortos. A igreja primitiva entendia isso muito bem. Hoje a igreja dos nossos dias, que é uma continuidade da igreja primitiva, tem dificuldade nessas doutrinas. E eu quero te estimular, amém? A estudar um pouco mais sobre ressurreição dos mortos, sobre juízo eterno. Nós temos muitos vídeos, muitos livros, muita coisa boa, onde nós podemos pesquisar para que a morte seja dos entes queridos, não a nossa, porque nós não podemos temer a morte. Nós que somos nascidos de novo, nós já morremos em Cristo Jesus. E a vida que nós vivemos agora devemos viver para Deus e não temer mais a morte. Mas tem muito cristão que tem medo da morte. Uma outra coisa é com relação aos nossos parentes, às pessoas com quem nós amamos. Nós precisamos entender esse processo para evangelizar essas pessoas. E caso elas venham a morrer, nós não fiquemos sem esperanças, depressivos, angustiados, sem querer viver. Depois que é morta a criança, Davi vai voltar novamente a viver. E uma das coisas bem interessantes aqui é que ele se lava, ele se unge, ele muda de roupa, ele entra na casa do Senhor, que era o tabernáculo, amém? E ele adora a Deus. Nós precisamos aprender a adorar a Deus na morte e não nos desesperarmos na morte dos nossos entes queridos. Amém? Diz o texto: depois veio para casa, pediu pão e comeu. Puseram diante dele e ele comeu. E é interessante, quando eles vão perguntar ao rei, olha a resposta do rei. Versículo 22. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha, aqueles que morreram não voltam mais. Nós é que iremos ao encontro deles e precisamos ter isso muito claro. Amém? Porque a vida nos chama a viver e nós precisamos dar continuidade à nossa vida. O versículo 24 diz: então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. Olha aqui, que coisa interessante. Salomão significa paz. Amém? E diz assim: e o Senhor o amou. Verso 25, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor
ao Senhor, ou significa esse nome, Gedidias, amado pelo Senhor. É interessante isso, né? Ele vai ser criado e vai ser instruído pelo profeta Natã, vai ser também criado por Betseba, e nós vamos ver, aqui está a sucessão do trono, aqui está a continuidade daquilo que Deus havia prometido a Davi. Amém? Então, que você possa ler a sua Bíblia, que você possa buscar o entendimento. Amém? Isso vai trazer grande consolo e grande esperança para a sua vida. O estudo das Escrituras nos fortalece, nos consola e nos dá esperança para nós vivermos nesses dias de forma justa, piedosa, amém? E dedicados a Deus. Hoje à noite nós temos nosso culto de celebração. Quero convidar você que está aqui em Campina Grande, venha estar conosco a partir das 18 horas. Você que não mora aqui na cidade ou que está com alguns sintomas, né? Nós iremos transmitir ao vivo, amém? Você que também congrega em outra igreja, vá para a sua igreja, congregue fielmente, amém? Desfrute da graça, do conhecimento, da comunhão com os irmãos, nos estimulando mutuamente ao amor e às boas obras. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.